Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, chegamos então ao último sacramento, mas não a última parte ainda da nossa catequese. Nós vamos tratar de outros pontos importantes, né, depois dos sacramentos. Então, aqueles que vão receber um sacramento devem ainda assegurar a devida presença, né? Bem, então, o matrimônio, né? O matrimônio, antes mesmo de ser um sacramento, é um contrato, né? Pode parecer um pouco árido, né? Um pouco não muito romântico, mas é preciso lembrar isso, ter isso em mente, né? De maneira clara. Senão não se entende realmente o que é o sacramento do matrimônio. Então, o matrimônio, antes de ser um sacramento, é um contrato, né, pelo qual um só homem e uma só mulher, juridicamente capazes, se entregam legitimamente o direito mútuo, perpétuo e exclusivo sobre seus corpos, com relação aos atos aptos para a geração dos filhos, né, e a subsequente educação desses filhos, educação da prole. Então, o matrimônio, antes de ser um sacramento, quando a gente diz antes, é no sentido cronológico, antes de Nosso Senhor era um contrato, né? E antes, para um católico não é antes cronologicamente, né? Mas o fundamento, o sacramento não deixa de ser esse contrato. Então, o matrimônio, antes de ser um sacramento, é um contrato pelo qual um só homem e uma só mulher, juridicamente capazes, se entregam legitimamente o direito mútuo, perpétuo e exclusivo sobre seus corpos, com relação aos atos aptos para a geração dos filhos e para a educação deles, né? Como contrato da lei natural, o sacramento, ou o matrimônio, não o sacramento, o matrimônio está na origem da própria natureza humana, quer dizer, Adão e Eva. Crescei e multiplicai-vos, diz Deus para Adão e Eva. Então, Deus, ao dizer essas palavras, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, deixa ainda mais clara a instituição do matrimônio, que mesmo como um mero contrato da lei natural, é uma instituição divina, né? Isso é importante, né? Essa origem divina do matrimônio, mesmo não considerado ainda como sacramento, né? Então, como contrato da lei natural, o matrimônio encontra sua origem na própria natureza humana, com Adão e Eva. Como sacramento, foi instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacramento do matrimônio nada mais é do que esse contrato, né, mas é levado à categoria de sacramento. Nós vamos ver o que essa elevação acarreta, né, para o matrimônio. Como contrato, o matrimônio se realiza pelo mútuo consentimento dos nubentes, né? Então, o matrimônio se realiza pelo consentimento dos nubentes, consentimento pelo qual
eles entregam e recebem, né, e aceitam os direitos matrimoniais. Claro que nós vamos passando um pouco rápido, né, com relação ao sacramento do matrimônio, mas nós temos várias outras conferências, né, proveitosas sobre o tema, né, em particular no que diz respeito à jornada de casais. Então, que podem encontrar na internet. Bem, a finalidade primária do matrimônio é a geração e educação dos filhos, né? Isso é muito importante ter em mente. Existe mais de uma finalidade, né, no matrimônio, e existe uma ordem entre essas finalidades. A finalidade primária é a geração e educação dos filhos. O matrimônio foi instituído principalmente para o bem da prole, para o bem dos filhos. Claro que não basta gerar, né? Aquilo que os pais começaram pela geração, eles têm que levar à perfeição pela educação. E para educar convenientemente, é preciso um pai e uma mãe, né? E não vários, e que estejam unidos, né? De maneira estável. E o magistério da Igreja sempre ensinou isso. Às vezes nós vamos ver com mais detalhes, né? Indissolubilidade, fidelidade, etc., quando nós tratamos dos bens do matrimônio. Mas a finalidade primária é geração e educação dos filhos. O velho ditado diz: quem casa quer casa. Eu não vou dizer que está errado, mas não é o principal. Quem casa quer filhos. Se não quer filhos, não casa. A finalidade primária do matrimônio são os filhos, certo? Então, quem casa quer filhos. Tem que ter isso claro. É a finalidade primária, que a gente reconhece pela própria natureza, né? O ato próprio do estado matrimonial, o ato conjugal, é voltado para a geração dos filhos em primeiro lugar. Bem, a finalidade secundária é a ajuda mútua, o amor mútuo, o remédio da concupiscência. Então essas são as finalidades secundárias, que não podem ser buscadas com exclusão da finalidade primária. Não se pode buscar a ajuda mútua, favorecer o amor mútuo, evitando os filhos, né? Tomando contraceptivos, por exemplo. Bem, essa hierarquia entre as finalidades do matrimônio é indispensável, né? Se a gente não entende isso, vai ser uma catástrofe, né? Se o casal não entende isso, dificilmente dá certo. Se a sociedade não entende isso, como é o nosso caso hoje, então é uma grande catástrofe, né? Nós vamos chegar lá. Inverter ou igualar essas finalidades destrói tudo, né? E é o que nós vemos efetivamente na sociedade atual. Inverter ou igualar. Então, nós temos duas finalidades, e elas estão ordenadas entre si. Existe uma finalidade principal, primária, geração dos filhos, e outra que é secundária, né? Ajuda mútua, amor mútuo e o remédio da concupiscência. A destruição atual da família vem pela inversão, né, dessas finalidades, ou por se igualarem a essas finalidades. Bom, como a gente já mencionou, essa hierarquia nas finalidades significa que no casamento nunca se pode buscar uma finalidade secundária contra a finalidade primária.
Não pode haver, né, amor, favorecimento do amor mútuo, sedação da concupiscência, de modo inapto à geração dos filhos. Até porque, né, o ato conjugal assim praticado, de maneira inapta à geração dos filhos, não chega nem mesmo a sedar a concupiscência. Ao contrário, exacerba, né? Não seria tampouco uma ajuda mútua. Seria levar um ao outro ao pecado, né? Fazer o ato de modo inapto à geração dos filhos. E com um amor cada vez mais egoísta, simplesmente para satisfação própria, né? Que vai gerando, então, bom, esse egoísmo vai gerar brigas, discórdias, né? Ver o outro simplesmente como um objeto também. Então, isso quer dizer que não é possível buscar um bem secundário contra um fim primário. É um pecado grave isso. Você pode buscar um bem, você pode buscar o bem secundário, uma finalidade secundária, desde que não vá contra a finalidade primária, né? Pode-se buscar um fim secundário, mas sem excluir o fim primário. Igualar ou inverter, né, essas finalidades quer dizer que eu posso buscar os fins secundários contra a finalidade primária. Quer dizer que a união não visa mais por ela mesma a procriação, mas um suposto amor mútuo ou a sedação da concupiscência, né? Se a gente inverte ou iguala. E com isso vários problemas surgem. Surge a anticoncepção, né? Os métodos contraceptivos para evitar os filhos. Se eu posso buscar os fins secundários contra o primário, né? Então, ajuda mútua, amor mútuo, e os filhos atrapalham isso, que é um absurdo, mas é a mentalidade da atual. Então, os filhos atrapalham isso, então é lícito eu evitar os filhos com métodos contraceptivos. Mas, usando os anticoncepcionais, às vezes vem o filho, ainda assim, né? Usando os métodos contraceptivos, ainda assim, às vezes vem os filhos. Então, o próximo passo vai ser o aborto. Porque já se criou uma mentalidade altamente contraceptiva. Na verdade, isso aqui vai começar até um pouco antes do contraceptivo propriamente. É um método natural, sem causa realmente séria, né? Sem causa grave. Então, isso já vai criar uma mentalidade contraceptiva, os filhos como um grande peso, como um grande mal, a ser evitado e que atrapalha o casal, a sua união, o amor mútuo, etc. Bom, os métodos naturais demandam esforço, então não vão fazer, vão passar para os métodos chamados artificiais e depois disso para o aborto, né? Além disso, se coloca como finalidade primeira sedar a concupiscência ou favorecer o amor mútuo, né? Amor entre aspas, o que vai acontecer? Vão ser legitimadas as uniões homossexuais. Se a finalidade não é mais a procriação, então vale tudo, né? Para fomentar um suposto amor, né? Ou então para supostamente sedar a concupiscência. Então, já que a geração dos filhos não interessa, tudo se torna lícito, né? Possível. De fato, é assim que nós chegamos ao que vivemos hoje, né? Na nossa sociedade, por essa inversão das finalidades do matrimônio. E, infelizmente, já não se fala mais disso em praticamente nenhum lugar, né? Infelizmente, cursos de matrimônio, etc., nada, né? Às vezes nem se fala das finalidades, porque simplesmente, ou quando se fala, não coloca nenhuma hierarquia entre elas, como se fossem iguais, ou se coloca a finalidade secundária como se fosse a primária. Então, é um erro grave igualar ou inverter essas finalidades, né, do matrimônio.
Infelizmente, como a gente falou, mesmo em meios mais conservadores, na igreja não se ensina mais isso, né? E é um problema que já vinha desde o início do século XX, na primeira metade do século XX. Teólogos, né, moralistas, que queriam então igualar ou inverter essas finalidades, né, já numa teologia completamente modernista, né, completamente invertida também. Uma teologia para se adaptar ao homem. Bom, Pio XII, então, teve que tratar do tema, e ele falou o seguinte: a verdade é que o matrimônio, como instituição natural, por disposição divina, não tem como fim primário e íntimo o aperfeiçoamento pessoal dos esposos. Então, não tem como fim primário e íntimo o aperfeiçoamento pessoal dos esposos, mas sim a procriação e a educação de uma nova vida. Os outros fins, né, secundários, ainda que sejam buscados pela natureza, não se encontram no mesmo nível do fim primário. E menos ainda são superiores ao fim primário. Ao contrário, estão essencialmente subordinados ao fim primário. Essencialmente. Não podem ser buscados contra o fim primário. Bom, né, se o casal é estéril, né, pela própria natureza, ou pela idade, ou por algum problema, né, não tem problema, que eles não estão fazendo nada por eles mesmos contra a procriação e estão cumprindo o ato de maneira devida. E é legítimo, então, procurar a finalidade secundária, que não estão contradizendo voluntariamente a finalidade primária, né? Bem, então, ao contrário, os fins secundários estão essencialmente subordinados ao fim primário. Precisamente para cortar radicalmente todas as incertezas e desvios que ameaçam difundir erros que tocam a finalidade do matrimônio e de suas mútuas relações, nós mesmos redigimos faz alguns anos uma declaração sobre a ordem entre esses fins, indicando que a própria estrutura interna da disposição natural do ser humano revela o que é patrimônio da tradição cristã. Então, existe essa hierarquia. Santo Agostinho, por exemplo, também é muito claro com relação a isso. O que os sumos pontífices têm ensinado repetidamente que o Código de Direito Canônico, o Código de Direito Canônico que o Papa Pio XII cita, é o Código de 1917, né, o código anterior ao que nós temos hoje, que é o de 1983. Então, o que os sumos pontífices têm ensinado repetidamente e que o Código de Direito Canônico fixou da devida forma, é isso, né? Bom, e aí, pouco depois, para corrigir as opiniões contrárias, publicou a Santa Sé um decreto no qual se declara que não se pode admitir a opinião de certos autores recentes que negam que o fim primário do matrimônio é a procriação e educação dos filhos, né? Então, esses autores que negam que o fim primário do matrimônio é a procriação e educação dos filhos, a opinião deles não pode ser admitida, né? Ou então que ensina que os fins secundários não estão essencialmente subordinados ao fim primário, mas que são equivalentes e independentes entre si. Então é um ensinamento errado, né? Não são nem equivalentes, nem independentes entre si, nem os secundários superiores ao primário, à finalidade primária, né? Não, estão essencialmente subordinados à finalidade primária, né? Bem, o Código de Direito Canônico atual, né, o de 1983, já feito sob Papa João Paulo II, ele fala das duas finalidades, mas não indica a ordem, né? A finalidade primária é essa, a secundária é essa, não. Qual o problema, porém? Bom, o primeiro problema é já não indicar que existe de fato uma ordem clara e necessária entre as finalidades do matrimônio. O outro problema é que no texto aparece em primeiro lugar, sem dizer que é a primária, mas aparece em primeiro lugar, o amor mútuo e a ajuda mútua. A finalidade do matrimônio é a ajuda mútua, o amor mútuo e a procriação. Confunde muito, é evidente. E leva ao estado em que nós nos encontramos hoje, mesmo entre os católicos, que já não compreendem mais a finalidade primária do matrimônio, nem vivem efetivamente também, né, o seu estado de vida matrimonial em função disso, né, dispostos a uma família numerosa.
Bem, como já dissemos, com essa inversão, nós chegamos a inúmeros problemas, né? Problemas dentro do próprio matrimônio, né? Favorecendo, como já mencionamos também, um amor completamente egoísta, meramente passional, contra o amor de caridade, o amor de amizade, o amor de sacrifício, né? E deve ser esse o amor entre os cônjuges, o amor de sacrifício. Se traduz também pelos filhos e com o trabalho que eles dão para a educação deles. Claro que também com muitas alegrias, né? Então, se vai vendo cada vez mais o cônjuge como algo simplesmente para satisfazer a si mesmo, né? Gerando então brigas, discussões, separações, etc. E é o caos, né? E na sociedade como um todo, essa perspectiva que exclui a geração dos filhos ou coloca como algo secundário, vai levando ao homossexualismo. Bom, o texto do Santo Ofício daquela época, né? Que Pio XII menciona. Se publicaram nos últimos anos alguns escritos acerca dos fins do matrimônio, a relação e ordem que esses fins guardam entre si, donde se afirma que a geração da prole não é fim primário do matrimônio, ou que os fins secundários não estão subordinados ao fim primário, mas são independentes do fim primário. Nestes escritos, alguns assinalam um fim primário ao matrimônio, outros assinalam outro fim primário. Por exemplo, assinalam como fim primário o complemento e aperfeiçoamento pessoal dos cônjuges, mediante uma plena comunhão de vida e de ação. Ou então o amor mútuo e a união dos cônjuges, que há de fomentar-se e aperfeiçoar-se pela entrega corporal da pessoa. Bom, são coisas em si boas, mas não são a finalidade primária, né? Às vezes, nesses mesmos escritos, os vocábulos empregados nos documentos eclesiásticos, tais como fins primários e secundários, são empregados com outro sentido, de acordo com essa nova doutrina. Essa nova maneira de pensar e expressar-se veio semear erros e fomentar incertezas, né? Bom, e para condenar esses erros e incertezas, eminentíssimos reverendos padres dessa sagrada congregação, etc., responderam assim à seguinte dúvida proposta: pode-se admitir a opinião de alguns modernos que negam que o fim primário do matrimônio seja a geração e educação dos filhos? Ou que ensinam que os fins secundários não estão essencialmente subordinados ao fim primário, mas que são igualmente principais e independentes? A resposta: não se pode admitir essa opinião. Bem, o magistério mais recente, embora às vezes não seja, quase nunca é claro, né? Embora quase nunca seja claro com relação às finalidades, né? Primária e secundária, e deixar claro isso, em nenhum momento o magistério, mesmo recente, admite que se busque a finalidade secundária contrariamente à finalidade primária. Não chegou nesse ponto. Infelizmente, bom, não vai ser o nosso tema aqui, né? O padre Marcos até chegou a tratar bem mais profundamente no curso de bioética, com relação à teologia do corpo, né? Que às vezes dá muita ênfase partindo de pressupostos personalistas e fenomenológicos, né, em filosofia. Então a teologia do corpo vai dar muita ênfase justamente a essa união, a essa amor mútuo, ajuda mútua, às vezes deixando em segundo plano a questão da geração dos filhos, né? Bem, nós passamos então aos bens do matrimônio. São 3 bens do matrimônio: proles, fides, sacramento. A prole, a fé, no sentido de fidelidade, e o sacramento, que é a indissolubilidade. Bom, primeiro dos bens do matrimônio, a prole, os filhos. Pela geração dos filhos, os cônjuges participam da obra criadora de Deus, né? Que de fato é uma coisa tremenda, né? Pela geração dos filhos, os cônjuges participam da obra criadora de Deus.
e pela educação dos filhos, que segue necessariamente a geração, eles participam da obra redentora. E a redenção se faz com sacrifício. Então a educação também exige sacrifícios e renúncias, né? Tem uma participação, né, na obra divina, na obra da criação e na obra da redenção. O primeiro dos bens é a finalidade primária, né? É poder assegurar o bom desenvolvimento, o bom crescimento do gênero humano e também da igreja. Então, o primeiro dos bens, os filhos. Depois, a fé, no sentido de fidelidade, de exclusividade. Um só homem, uma só mulher. E isso para o bem da prole e para o bem dos cônjuges. Nós vamos falar um pouco mais para frente, né, sobre a questão poligamia, poliandria, etc. Bem rapidamente. Então, a fé, no sentido de fidelidade, de exclusividade. E o terceiro bem, chamado de sacramento, que é a indissolubilidade. A indissolubilidade também para o bem dos filhos e também para o bem dos cônjuges. De fato, né, vamos ver também um pouquinho mais adiante, Nosso Senhor, ao instituir, né, o matrimônio, restaurou a instituição do matrimônio também na ordem meramente natural, quer dizer, mesmo para os não cristãos, Nosso Senhor restaurou o matrimônio na sua dignidade primitiva, com a exclusividade, com a indissolubilidade. Bom. Considerando socialmente, o matrimônio é absolutamente necessário para a propagação digna e conveniente do gênero humano. Para que o gênero humano seja propagado convenientemente, é preciso que haja um pai, uma mãe, unidos por um laço indissolúvel e que vivam fielmente. Sem a família assim constituída, né, um homem e uma mulher, com os filhos, né, que Deus quiser dar a eles, com a fidelidade a isso e a indissolubilidade, sem essas condições é óbvio que a sociedade vai virando caos. A educação dos filhos já é extremamente prejudicada. Um dos motivos do caos na nossa sociedade atual é justamente a destruição quase completa da família. Pelo divórcio, pelas infidelidades, pelos pecados no uso do matrimônio, né? Por evitar os filhos e assim por diante. Agora, individualmente considerado, o matrimônio não é necessário para todo e cada um dos homens, né? Das pessoas. Alguns protestantes vão dizer que sim, né? Que o crescer e multiplicai-vos foi dado a cada homem especificamente. Mas é um erro, né? A perpetuidade, o crescimento do gênero humano podem ser assegurados, ainda que alguns decidam não casar por um motivo superior. Né? Por exemplo, para entregar-se mais perfeitamente às coisas de Deus, que é o caso do sacerdócio. Já falamos, né, que o celibato sacerdotal é justamente para isso, né? Em virtude de um aspecto positivo, né, da perfeição do sacerdócio, para entregar-se mais inteiramente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é evidente que o matrimônio é lícito, honesto, louvável, né? Mas não custa reafirmá-lo, porque muitas seitas heréticas, né, disseram o contrário, condenaram o matrimônio.
em particular seitas gnósticas ou derivadas, que se opõem à matéria, que vem na matéria o mal, que é um absurdo, que a matéria também vem de Deus, mas bom, tem toda a doutrina, né, gnóstica, esotérica. Eles são contra o matrimônio, porque o matrimônio justamente gera os filhos, então aprisionaria uma partícula divina na matéria, né, gerando assim mais um ser, então seria isso prejudicial. Os cátaros, por exemplo, na Idade Média, né, que foram combatidos por São Domingos de Gusmão com o Rosário, os cátaros eram a favor do amor livre, mas contra o casamento. O problema era gerar os filhos. Então, valia qualquer coisa, só não podia gerar os filhos, muito parecido com a mentalidade dominante hoje, né, em muitas situações. Era uma doutrina tão perversa, e na época se reconhecia isso, né? Era uma doutrina que admitia a possibilidade de suicídio, né, para os que eram chamados perfeitos, suicídio por inanição. Então a pessoa ia deixando de comer, de beber, morria, e era um ato heróico, que assim liberava, né, a divindade. Claro, essa partícula da divindade estava presa em cada ser, então também nos animais, nas plantas, né? Então tinha um respeito, etc., para essas coisas. Então, as coisas que pairam um pouco na nossa sociedade, e às vezes a gente não compreende o motivo profundo, né? O motivo profundo é que nossa sociedade, em grande parte, tem uma mentalidade gnóstica, né? Bom, então nós vemos na nossa sociedade aquilo que João Paulo II chamava de cultura de morte, né? De fato é uma cultura de morte, que leva à morte da alma em primeiro lugar. A maioria das pessoas por aí não se dá conta desse argumento profundo, né? Mas são levados pela cultura, né, de massa, a cultura popular, às vezes até mesmo uma cultura mais erudita também, que vai no mesmo sentido, de outro modo, né? Pelas músicas e filmes e literatura que caminham nessa direção. Não são coisas que aparecem por acaso, ou meio do nada. Não, tem uma doutrina, e é uma doutrina que vem de muito tempo, praticamente desde Adão e Eva, né? Sereis como deuses, né? Como se tivessem Deus dentro de si mesmo. Importante, né, ter em mente que o que move o mundo são os princípios, né? Em primeiro lugar. Bem, o estado de virgindade é superior e mais excelente que o do matrimônio. O próprio São Paulo fala claramente. Fica claro também pelo exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu também uma mãe virgem, né? São Paulo declara explicitamente na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7. Então, é um estado de vida, né? Estado de vida de virgindade é um estado de vida mais excelente do que o do matrimônio. Estamos falando do estado de vida, que não quer dizer que alguém que esteja no estado religioso seja necessariamente mais santo do que alguém casado, né? Mas o estado de vida, enquanto tal, é mais perfeito, leva mais facilmente à perfeição com os votos, né? Com os votos dos conselhos evangélicos, né? De pobreza, obediência, castidade. Tampouco quer dizer que a pessoa, que o religioso ou a religiosa vão ser automaticamente santos, né? Às vezes a pessoa sai do mundo, entra no convento, mas o mundo não sai dela, né? E ela leva o mundo para as paredes do convento, do mosteiro. Bem, o matrimônio é um contrato sui generis, quer dizer, muito particular, né?
é único no seu gênero. Uma das particularidades é que, uma vez feito, as pessoas não podem descontratar, nem pagando multa, nem indenização, nem nada, acabou. As pessoas não têm liberdade para voltar atrás. Contrato que já tem suas cláusulas essenciais definidas: indissolubilidade, fidelidade, geração dos filhos, né? E educação dos filhos. Então, ou a pessoa adere a tudo isso, sabendo que se trata e casa, ou então, se ela não aderir, não vai casar. O contrato só acaba com a morte de um dos cônjuges. Bem, então, até aqui, mesmo estamos ainda considerando o matrimônio como contrato. E agora sim passamos ao sacramento, né, que vai guardar todas essas características que nós mencionamos, né. Bem, como sacramento, o matrimônio é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. Não se sabe com certeza o momento da instituição. Alguns vão dizer que é nas bodas de Caná, alguns vão dizer que é quando nosso Senhor diz que Deus uniu o homem, não separe, né, em resposta aos fariseus. Bom, mais provável, ainda uma vez, é que tenha sido entre a ressurreição e a ascensão. Então, dentro daqueles 40 dias. Bom, como em todo sacramento nós temos a matéria e a forma, a matéria do sacramento é a entrega mútua dos direitos matrimoniais. Então, a noiva que entrega os direitos matrimoniais, o noivo que entrega os direitos matrimoniais. O direito matrimonial, sobretudo, então, né, entregar o próprio corpo ao outro, no que diz respeito aos atos aptos para a geração dos filhos. A forma é a aceitação mútua desses direitos matrimoniais. Então, a forma é a aceitação. Então, claramente, são os cônjuges que se administram o sacramento do matrimônio. Não é o padre. Quem se administra são os nubentes. Né? São eles que se administram a forma e a matéria. O padre está lá como testemunha autorizada e necessária, né, para a validade, salvo o caso extremo. Por exemplo, se eu está morrendo e quer casar, não vai dar tempo de chamar o padre, então ela pode casar diante de duas testemunhas, né, pura e simplesmente. Ou numa terra de missão, que o padre vai a cada 5 anos, então não é preciso esperar 5 anos para casar, né, se já tem condição para isso. Mas se não tiver um padre com jurisdição para ser testemunha autorizada, privilegiada do casamento, não haverá o casamento, vai ser inválido. Então, são os próprios nubentes, os ministros desse sacramento. Quem pode receber validamente o sacramento do matrimônio? O católico batizado, que não tenha nenhum impedimento para casar-se, né? Por exemplo, já ser casado, ou ser padre. E alguns outros. Para que a recepção do sacramento seja também frutuosa, lícita, além de válida, é necessário que esteja em estado de graça, né, e sem irregularidades. Bem, o matrimônio como sacramento vai ter alguns efeitos. Bom, primeiro, gera um vínculo exclusivo e indissolúvel entre os cônjuges e dá pleno direito aos atos aptos à geração dos filhos.
Como sacramento, confere também a graça sacramental, um aumento da graça santificante com a tonalidade própria do sacramento do matrimônio. Então, para que marido e mulher possam cumprir convenientemente os fins do matrimônio e participando da união que existe entre Cristo e a Igreja. Como diz São Paulo, né, esse mistério, falando do matrimônio, esse mistério é grande, mas em Cristo e na Igreja. O matrimônio, né, essa união entre um homem e uma mulher, é uma participação na união de Cristo com a Igreja, é uma coisa tremenda, uma coisa excelente. E cada um deve então procurar imitar Cristo e a Igreja. O marido, que é a cabeça, deve imitar Cristo, cabeça da Igreja. E a esposa, a Igreja. Cristo vai até a morte de cruz, pela Igreja, pela sua esposa. Então, amor de sacrifício, de renúncia, procurando o verdadeiro bem da esposa. É a mesma coisa a Igreja, né? Desde a sua fundação até hoje, e vendo exclusivamente para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e sofrendo tantas perseguições por amor de nosso Senhor. Então, também a esposa deve sacrificar-se pelo marido. Bem, a unidade do matrimônio, como a gente já mencionou quando tratou dos bens, um só homem e uma só mulher. Assim foi criado o matrimônio, desde a sua origem, com Adão e Eva. Depois mudou, né, no Antigo Testamento, em dado momento. Por que Deus permitiu que mudasse? Por que Deus permitiu a poligamia? Quer dizer, um homem e mais de uma mulher. O Senhor mesmo diz, pela dureza dos corações, porque depois do dilúvio, né, sobrou apenas a família de Noé. Né? Noé, esposa, filhos de Noé e esposa. Era preciso repovoar o mundo. Então, claro que com a poligamia, a coisa caminha um pouco mais rapidamente. Né? E a poligamia Deus pôde permitir porque ela não destrói completamente a finalidade primária do matrimônio, que é a geração dos filhos. Embora prejudique, né, a educação dos filhos, né, um homem com mais de uma mulher vai prejudicar a educação dos filhos, vai ser o caos. Né? Mas Deus pode permitir, porque não vai contra a finalidade primária da lei natural. Claro que a poligamia ela vai praticamente destruir a finalidade secundária, o amor mútuo, a ajuda mútua. Então, Deus pôde permitir, em dado momento da história, a poligamia, que não vai contra a finalidade primária do matrimônio. Agora, a poliandria não, né? A poliandria seria uma mulher e vários homens, vai contra a finalidade primária do matrimônio, fica prejudicado a geração dos filhos, a perpetuação do gênero humano. Né? Que um homem com várias mulheres pode ter vários filhos, né? Mas não o contrário. Bom, nosso Senhor permitiu isso, que evidentemente era imperfeito, a gente acabou de ver. Não destrói completamente a finalidade primária, mas prejudica a educação e destrói quase completamente a finalidade secundária do matrimônio. Então, nosso Senhor vai restabelecer o matrimônio com a fidelidade, com a exclusividade, vai restabelecer o matrimônio na sua dignidade primitiva, na sua perfeição, na sua excelência primitiva. Raciocínio semelhante vale para a indissolubilidade. Foi permitido em certo momento que houvesse o repúdio, o divórcio, que não chega mais uma vez a destruir completamente a finalidade primária da geração dos filhos, mas prejudica muito a educação. Nós vivemos isso. E o repúdio, o divórcio, destrói as finalidades secundárias. Não sobra nada. Então, Deus também pôde permitir o repúdio, esse divórcio, mas Nosso Senhor também restabeleceu aqui o matrimônio na sua dignidade
primitiva, na sua excelência primitiva, com a indissolubilidade, né? Entre um só homem e uma só mulher. E é muito mais perfeito assim, com a fidelidade e com a exclusividade. Muito melhor, inclusive, para a sociedade, né? Evitando rixas, né? Sedando efetivamente a concupiscência, favorecendo a educação dos filhos e a ajuda mútua, a cooperação. Se por alguma falta, né, pode ser rompido o vínculo, pode haver o divórcio, então é claro que já não se pode apoiar muito um no outro, né, ajudar muito um ao outro, ou contar com a ajuda um no outro. Então, e é importante também que a indissolubilidade e a exclusividade valem para todos, não só para os católicos, não só para os cristãos, mas para todos, que às vezes a gente vai dizer, o muçulmano não é cristão, então para ele pode a poligamia ainda. Não pode. O Senhor legislou aqui também como autor da natureza. Bem, o vínculo matrimonial é intrinsecamente indissolúvel. Nada dissolve esse vínculo, só a morte. Isso vale mesmo no matrimônio na lei natural, que não é um sacramento. Se dois pagãos, quer dizer, dois não batizados, casassem aceitando a indissolubilidade e a fidelidade, né, e a questão dos filhos, esse casamento seria válido, consequentemente indissolúvel. Não poderiam casar pura e simplesmente com outra pessoa. Para os protestantes de berço, a mesma coisa, eles vão... Claro que, né, entre os não batizados não é um sacramento, é só um contrato, mas um contrato válido e indissolúvel, né, e que exige também a fidelidade. Para protestantes que foram batizados validamente, se eles aceitam a indissolubilidade, a fidelidade e a questão dos filhos, então eles vão casar validamente, vai ser um sacramento. Existe um só caso que pode ser dissolvido o vínculo, é o chamado privilégio paulino, porque é dado por São Paulo. É o caso, né, de dois pagãos casados, e um se converte à religião verdadeira, e o outro que permanece pagão impede que o cônjuge convertido pratique a religião. Nesse caso, o cônjuge que se converteu pode deixar esse casamento e casar-se com um cristão, né, com um católico. Então, o privilégio paulino. O matrimônio válido e consumado, quer dizer, que já houve o ato próprio do matrimônio, não pode ser dissolvido por ninguém. Antes da união dos corpos, ainda pode ser dissolvido pelo Papa. Casamento realizado, se diz rato, confirmado, mas não consumado. Então esse ainda poderia ser dissolvido pelo Papa, né, se algum dos cônjuges quer entrar para a vida religiosa, etc. Bem. Muito rapidamente, a questão dos métodos naturais, né? De tudo é preciso ter em mente que os métodos naturais não são o oitavo sacramento, não são um ideal de vida. Hoje, em muitos meios conservadores, os métodos naturais são pregados como se fosse um ideal, né? Bom, método natural o quê? Usar do casamento somente nos dias inférteis, né, do ciclo da mulher. Que o dia seja fértil ou infértil é em si diferente, né, se faz uso do matrimônio, sem levar isso em consideração. Mas querer fazer uso somente nos dias inférteis, isso é lícito? Não é. A Igreja favorece os métodos naturais, é o método contraceptivo católico, como dizem muitos. Não.
Até mesmo Dom Rafael Llano Cifuentes, né, que tem alguns livros interessantes sobre moral, alguns um pouco já mais modernos, muito psicologizantes. Dom Rafael Llano Cifuentes, né, num dos livros dele, ele pergunta: a igreja favorece como método contraceptivo os métodos naturais? Não, a igreja não favorece os métodos naturais. A igreja permite em casos sérios, a igreja tolera em casos sérios, ela não favorece, como se fosse um método contraceptivo católico. Somente em casos sérios. E por quê? Porque a pessoa, ao casar, então ela está no estado de vida matrimonial, cuja principal prestação é a geração dos filhos, com a consequente educação. Então, cada estado de vida tem a sua prestação própria, específica. No matrimônio, qual é a prestação própria do estado? A geração dos filhos, com a consequente educação. Quando a gente fala educação, não quer dizer dar o melhor esporte, a melhor escola de línguas, etc. Mas os princípios corretos, né, em primeiro lugar. Então, a principal prestação dos que se encontram no estado de vida matrimonial é essa. Primeiro, para o bem da sociedade civil, para o seu desenvolvimento, para o seu avanço. Hoje nós vemos, né, vários países, inclusive o nosso cada vez mais, em crise demográfica, e mesmo o sistema econômico entra em colapso. Vai ficando uma sociedade cada vez mais velha, cada vez com mais aposentados, e não tem jovens que trabalhem para pagar a aposentadoria dos outros. O que é, bom, em si já é perverso, né? Essa mentalidade contraceptiva, mas essa falta de gente vai ser o pretexto também para chamar os muçulmanos, os maometanos, né? E assim destruir o pouco que ainda resta de civilização católica, na Europa sobretudo, mas pouco a pouco também em outros países, inclusive no nosso. Então, a principal prestação dos casais é essa, a geração dos filhos. Primeiro, para o bem da sociedade, para o seu desenvolvimento, o seu avanço. Mas é para o bem também da igreja, né? Para que a igreja tenha seus membros, para que ela possa povoar o céu. E é uma prestação própria do estado matrimonial importantíssima. Então, só se pode deixar essa prestação, que é gerar e educar os filhos, havendo causa proporcionalmente grave. Se a prestação é séria e importantíssima, a causa para se deixar essa prestação deve ser proporcionalmente séria. Então, nesse caso, seria lícito, havendo um caso sério, grave, usar dos métodos naturais. Método natural, porque ele é dado pela própria natureza, né, pelo próprio ciclo feminino. Bom, a partir de Pio XII se enumeram 4 causas, né, que podem ser sérias e levar a uma prática legítima dos métodos naturais. Primeiro, a chamada causa médica. Por exemplo, se a mulher tiver mais um filho, ela vai morrer, né? Nesse caso, pode praticar o método natural, com a observação de que muitas vezes os médicos exageram, né? Ora, claro, seja preciso investigar, né? Levar a sério, etc. Mas o médico exagera, então descarta pura e simplesmente o que ele falou. Não, também não funciona assim, mas saber que às vezes exagera, então correr um pouco atrás, ver se realmente é isso, se o útero está muito fino, se tem realmente um grande risco de romper na próxima gestação, etc. Outra causa é a chamada causa econômica. Falei, causa econômica não é poder colocar na melhor escola, no melhor inglês, no esporte, etc. Não, é realmente uma situação mais drástica, né? Se tiver mais um filho, vamos começar a passar fome, né? Dificuldades realmente graves, sérias. Fala-se também da causa eugênica, né? Que é um pouco mais complicado.
Se eu tenho a certeza que tendo um filho, né, ou uma certeza considerável, grande, que tendo um filho ele terá um grave problema de má formação, né, um problema mental, etc., a princípio seria possível também o uso dos métodos naturais, né? Embora, diz a boa filosofia, melhor ser do que não ser, né? Então é melhor existir com alguma deficiência e ser batizado e garantir o céu, o poder garantir o céu, que simplesmente ser excluído dele. Bom, e a causa social, né? A causa social não é muita pressão da família, não é isso. Causa social é, por exemplo, o caso da China, né? Com a política do filho único. Agora tem, em certas circunstâncias, a possibilidade de ter 2 filhos lá na China. Não muda muita coisa. A política do filho único, se tiver mais de um filho, vai ser morto, tem que abortar, né? E o Estado obriga a isso. Então, é uma causa também grave, séria. Então, como todas as outras devem ser, né? Em geral, o uso dos métodos naturais, quando não há justa causa, termina gerando bastante prejuízo na família, né? Tem que ser com acordo mútuo dos dois, né? No tempo então fértil não se faz. Se não há uma causa para isso, Deus não vai dar as graças para que as coisas corram bem. E aí vão quebrar o acordo, né? Vai ter problema, e o medo de ter filho, e etc. E vai criando chateação entre os cônjuges, né? E esse amor egoísta também vai sendo fomentado. Então termina gerando muitos problemas, né? Estamos falando dos métodos naturais, para deixar claro, né? Então que se baseiam justamente no ciclo da mulher. Os chamados métodos artificiais, né? Anticoncepcionais de qualquer tipo, né? Pílula, métodos de barreira, diafragma, preservativo, tudo isso é gravemente pecaminoso. E alguns desses métodos, inclusive, são também abortivos, né? Como a pílula do dia seguinte, mas não só a pílula do dia seguinte, os anticoncepcionais em geral. As pílulas anticoncepcionais são abortivas, né? Eles mudaram a composição. No início era, de fato, anticoncepcional, para evitar a concepção. Só que tinha efeitos colaterais muito fortes. Até hoje ainda tem. Os anticoncepcionais têm efeitos colaterais bem fortes. Trombose, por exemplo, pode ser um deles. Então dava muito efeito colateral. Eles mudaram a composição, aumentando a chance de concepção. Então eles tiveram que criar um outro mecanismo, que é um mecanismo abortivo. Já depois da concepção, né, os hormônios agem, né, com a pílula para evitar que seja fixado no útero. Então ocorre um aborto. Bem, outros detalhes, né? Então, alguns métodos são não só contraceptivos, mas abortivos, que aumenta ainda mais a gravidade. Bem, o matrimônio obriga a vida em comum, a viver sob o mesmo teto. Não se recomenda uma separação longa entre os cônjuges, né, por motivo de viagem, etc., porque vai esfriando a amizade conjugal, né, aumentando a distância, vai favorecendo também quedas, né, possíveis quedas contra a castidade, infidelidade, etc. Então, é uma coisa que se deve evitar a separação longa, a não ser que haja uma causa realmente muito séria para isso. Bem, além disso, pode haver motivos justos, né, de separação de corpos, né, que é diferente de divórcio. Divórcio é considerar que o vínculo se rompeu e que se pode casar com outra pessoa. Separação de corpos, assim, simplesmente já não viver mais sobre o mesmo teto, né, por algum motivo também grave. Por exemplo, adultério, né? Então, o cônjuge inocente pode separar-se. Mas se houve perdão da parte do inocente, então a separação não pode ocorrer depois, né? Te perdoei, daqui a 5 meses, 6 meses, você cometeu adultério, agora eu vou me separar. Não, uma vez perdoado, está perdoado para sempre, né, desse episódio. Se houve adultério mútuo, nenhum dos dois tem direito de separar-se, né, se nenhum é inocente. Bom,
Motivo justo de separação seria se um dos cônjuges dá seu nome a uma seita não católica. Claro que é preciso aqui que haja uma situação que coloque em perigo a fé do cônjuge que permanece católico. Se um dos cônjuges leva uma vida vergonhosa, por exemplo, todos os dias está embriagado, faz a família passar por situações vexatórias constantemente, gravemente, não. Seria um motivo justo de separação de corpos. Se um dos cônjuges é causa grave de perigo para a alma ou para o corpo do outro cônjuge ou dos filhos, não. Então, agressões físicas, ou induzindo os filhos ao pecado, etc., coisas mais graves. Né? Se com as suas crueldades, né, com um comportamento indevido, né, torna a vida comum extremamente difícil. As brigas constantes e sérias, etc. Então seria um motivo também para o cônjuge inocente separar-se. O único motivo aqui de separação perpétua é o adultério. Todas as outras causas, né, cessando a causa de separação, deve voltar à união dos corpos. Né? Deve voltar a viver sob o mesmo teto, a princípio. No adultério, não. Bom, a princípio, o cônjuge inocente, mesmo havendo alguma dessas justas causas de separação, deveria recorrer, a princípio, à autoridade eclesiástica. É previsto no Código de Direito Canônico, né? A separação de corpos deveria ser primeiro, antes de uma coisa civil, ser analisada e avaliada pela autoridade eclesiástica. Autoridade eclesiástica constituída pela diocese, né? Um tribunal eclesiástico. E o cônjuge inocente, antes de tomar uma decisão precipitada de separação, procure fazer todos os esforços, né, para mudar a situação, para manter realmente a convivência conjugal. Às vezes, há um motivo justo, né, de separação e o meio de obter os efeitos civis dessa separação de corpos, né, distribuição dos bens, etc., a guarda dos filhos, é o divórcio civil. Né? Infelizmente, a situação é essa. Agora, não podem os cônjuges católicos considerar que o divórcio civil autoriza a casar novamente. Não pode mais casar-se com ninguém, nem juntar-se com ninguém. Senão estaria vivendo pecado, em estado de pecado mortal. Não. Bem, então, muito brevemente, são alguns pontos, né, do matrimônio, que junto com o sacramento da ordem, são dois princípios da solução dos problemas atuais. A família católica, né, bem estruturada, seguindo realmente esses princípios, procurando educar os filhos e com generosidade na geração dos filhos. E o sacerdócio realmente também católico, né, com o padre ensinando a boa doutrina, né, com o santo sacrifício da missa e sacrificando-se a si mesmo pelo bem das almas, pelas famílias católicas. Então é preciso que sacerdotes e famílias se unam. Né? De onde vem o sacerdote, senão das famílias? Né? E como é que se formam as boas famílias e se mantêm no bem, senão com a ajuda dos bons sacerdotes? Então, quem já tem família, ou quem vai formar uma família, né, futuramente, precisa ter muita consciência. Nós falamos aqui brevemente, como falei, tem outros vídeos que tratam mais em detalhe de vários aspectos. Bom, quem já tem família, ou quem quer formar uma família, precisa ter muita consciência de todos esses aspectos aqui, né, de todos os deveres, da prestação própria do estado conjugal, da finalidade primária, da secundária, de como elas se ordenam, dos bens do matrimônio, das propriedades, né, do matrimônio, unidade, indissolubilidade. Bem, viver bem efetivamente o sacramento, viver bem o matrimônio como sacramento, né?
pedindo as graças, a imagem de Nosso Senhor e da Igreja, usando bem o matrimônio sem nunca excluir a geração dos filhos. Então, é preciso ter muita consciência desses deveres, ter claras essas obrigações, né? Ter bem claros os bens do matrimônio e que é uma vida de sacrifício, como toda vida católica, né? Seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo na subida do Calvário. Tudo depende da família, em última instância, que é a célula base, né, da sociedade. É a primeira das sociedades. Se a família vai bem, a sociedade como um todo, a sociedade civil, o Estado, vai bem. Se a família vai mal, o Estado vai mal. E não é um ponto ou outro, né? É tudo, né, que tem que estar ordenado na família. Não é só contra a ideologia do gênero. Claro, uma coisa boa, né? Ser contra a ideologia do gênero e evitá-la e não tê-la, mas precisa avançar também nos outros pontos, né? Na indissolubilidade, na fidelidade, nos bens do matrimônio, né? Na generosidade, na geração dos filhos, no sacrifício, na educação dos filhos, é preciso tudo, né? A base da sociedade não é o indivíduo. O indivíduo não vem ao mundo sozinho, mas na família. Bom, e é formado dentro da família, ou infelizmente hoje muitas vezes deformado, né? Então, o sacramento do matrimônio é uma coisa capital, e por isso Nosso Senhor também instituiu, né, o matrimônio como sacramento. Porque tem uma importância tremenda para o bem da sociedade civil, para o bem da igreja e para o bem das almas individualmente consideradas. Então precisa ser levado muito a sério, né? Infelizmente, a preparação para o matrimônio hoje é uma calamidade, né? Muita gente quer casar na igreja só porque é bonito, para tirar foto, para ter a festa depois e reunir família e amigos, etc. E não faz ideia desses deveres ou da essência do sacramento do matrimônio. E assim muitas famílias se perdem e muitas almas se perdem. Já com a consciência de tudo isso e rezando e procurando ver bem o sacramento, a imitação de Nosso Senhor e da Igreja não é tão simples, não é? Então imagina se não se tem convicção nenhuma, uma coisa que não vai durar praticamente nada. Não sei se tem alguma questão, dúvida. Bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.